Uma boa noite a todos. Boa noite. É muito bom estar aqui com vocês. E o título da minha mensagem essa noite diz assim: Pecado como rebelião, sedução, assassinato e escravidão. Abre a sua Bíblia em Ezequiel capítulo 28, verso 15. E aqui está um texto importantíssimo da palavra de Deus. Eu gosto muito da sabedoria oriental. Os orientais, eles desenvolveram sistemas de filosofia, de pensamento, muito profundos, muito interessantes. Tanto você vê a cultura japonesa, a cultura chinesa, a cultura do povo oriental de forma geral, uma cultura com elementos ricos, bonitos, interessantes. E existe uma ideia no pensamento oriental que é a seguinte: quanto mais você conseguir colocar a sua ideia de forma resumida, mais inteligente vai ser a sua ideia. Existem pessoas que só conseguem passar aquilo que elas querem transmitir aos outros escrevendo uma tese de doutorado de 1000 páginas. Ela tem que escrever 1000 páginas para ensinar alguém o que ela está querendo dizer. Aí o oriental diz assim: olha, não é por aí. Você quer dizer uma coisa, tente dizer da forma mais sucinta possível. Dizer uma coisa complicada em uma pequena frase. Dizer uma coisa profunda em uma pequena frase. E na minha opinião, Ezequiel 28, verso 15, é uma verdade profunda em uma frase pequena. Então, assim, com a Bíblia aberta, vamos orar para que Deus fale ao nosso coração nesta noite. Papai do céu eterno e querido, que agora, ao ouvirmos a explanação da Tua palavra, possamos ouvir a Tua voz. Fala de uma forma poderosa ao coração de cada um que veio aqui. Em nome de Jesus, amém. Olha só o que a Bíblia nos diz em Ezequiel 28, verso 15. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Esse é um texto simples, com uma verdade profunda. E ela conta para nós a experiência de uma pessoa, um ser. E que experiência é essa? A experiência da perfeição que se transforma em iniquidade. Essa é uma verdade profunda em uma frase simples. Essa ideia de um ser perfeito que cai em iniquidade, sozinha essa frase destrói por completo os fundamentos do Espiritismo. Vocês sabiam disso? Sabe qual que é a ideia do Espiritismo? Nós estamos evoluindo. Cada vida a gente evolui mais. E ninguém chega a um estágio e cai desse estágio. Essa é a ideia do Espiritismo. Como é que o Espiritismo ensina essas manifestações demoníacas? Eles dizem assim: esses aí são espíritos inferiores, mas eles também estão evoluindo, e com o tempo eles vão deixar de ser espíritos maus e se tornarão espíritos bons. E a ideia do Espiritismo é a seguinte: se você um dia for um espírito bom, você nunca mais vai ser mau. Bem interessante a ideia espírita, das reencarnações, etc. e etc. Só que esse texto da Bíblia sozinho destrói o fundamento do Espiritismo. Por quê? Porque nesse texto a Bíblia declara a experiência de alguém que não somente era bom, ele era perfeito. Só que essa perfeição chegou a um limite, até que se achou iniquidade em ti. E essa é a experiência daquele que nós chamamos Satanás ou diabo. Vai para o Novo Testamento, João 8,44. E eu queria mostrar para vocês nesse verso algumas verdades muito importantes a respeito do diabo em relação ao pecado. Porque essa semana nós estamos tratando do conceito de pecado. E nós vamos estudar então a Bíblia e alguns textos do Espírito de Profecia da obra de Ellen White a respeito dessas realidades que nós lemos na Bíblia. João 8,44 é um dos textos mais importantes sobre esse assunto, e a Bíblia nos diz assim:
Jesus falando: vós sois do diabo, falando ali a alguns fariseus. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi assassino desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não existe verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Nesse texto de João 8,44, se revela muita coisa sobre o diabo. E a primeira delas é que o diabo é uma pessoa. Ele tem desejos. Interessante isso. Ele tem vontade. E qual é a vontade dele? A morte, o assassinato. E Jesus está pregando ao mundo o amor, a fé, a graça, a verdade, a lei de Deus, a salvação de Deus. E aqueles fariseus estão querendo fazer o que com Jesus? Matar Jesus. E aí Jesus diz para ele: vocês são do diabo. Vocês estão querendo satisfazer a vontade do pai de vocês. E eu vou contar para vocês quem é o pai de vocês. Aí a Bíblia diz assim: e ele jamais se firmou na verdade. Isso quer dizer que o diabo conheceu a verdade. A Bíblia diz que ele conheceu a perfeição, mas ele fez o quê? Não se firmou. E desde o princípio foi assassino, mentiroso e pai da mentira. Ele é o originador do pecado. Ele é o primeiro pecador. Ele deu a luz ao pecado. Isso é muito importante de você entender. O pecado não nasceu com Adão e Eva, não nasceu com seu pai e com a sua mãe, não nasceu com você, nasceu com ele. E você tem que entender isso, porque o problema no qual você está envolvido com os seus pecados tem tudo a ver com ele. Agora, existe um outro texto da Bíblia no Novo Testamento que eu quero que vocês leiam. Judas capítulo 6. Judas é o livro bem pertinho do Apocalipse. É o último livro antes do Apocalipse. É um capítulo só, tem o verso 6. E esse texto vai nos falar algo muito interessante a respeito da experiência do diabo e daqueles que lhe seguiram lá no céu. Olha que texto interessante. Aí a Bíblia diz assim: e há anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o próprio domicílio, ele, Deus, tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Aqui a Bíblia fala de um plural do quê? De anjos. Uma pluralidade de anjos. E o que foi que esses anjos fizeram? Eles não guardaram o seu estado original. Eles abandonaram a sua própria casa. E aqui está a imagem da transformação daqueles que eram bons em maus, daqueles que eram verdadeiros em mentirosos, daqueles que eram amigos e agora se tornam inimigos. Está entendendo o processo? Porque Deus não criou nenhum demônio. Deus criou anjos cheios de luz, alegria, paz, amor e glória. Porque é assim que Deus cria. Deus cria todos eles perfeitos. Não só o diabo. Todos os anjos que Deus criou perfeitos. Vamos começar a entrar dentro dessa história. E eu queria ler para você vários textos de Ellen White essa noite. Prestem atenção no que ela diz comentando essa história. E ela escreve assim: enquanto todos os seres criados reconheceram a lealdade pelo amor, houve perfeita harmonia por todo o universo de Deus. Sobreveio, porém, uma mudança nesse estado de felicidade. Houve um ser que perverteu a liberdade que Deus concedeu às suas criaturas. Patriarcas e Profetas, página 35. Olha o que Ellen White diz. Houve um tempo no universo em que o pecado não existia.
Tudo era perfeita harmonia entre aqueles que se amavam. Imagina um universo de seres perfeitos que se amam. Não é uma coisa linda, maravilhosa? Essa é a criação de Deus. É uma perfeição original. Tudo é alegria, tudo é paz, tudo é amor, tudo é verdade, tudo é glória, tudo é bonito, tudo é gostoso, tudo é maravilhoso. É a perfeição. Mas aí Ellen White fala da queda desse estado de felicidade. Agora esse estado de felicidade está manchado, está maculado, está destruído. E ela fala, houve um ser que fez o quê? Perverteu a liberdade que Deus deu. E a ideia da liberdade, ela é fundamental para a gente entender o que é pecado. O que é a liberdade? É você poder fazer escolhas. Deus não obriga todo mundo a ser bom. Ele dá a liberdade de você escolher o mal se você quiser. Ok? Mas Deus criou alguém mal? Não, Deus criou todo mundo bom. Mas não tirou deles a liberdade de escolha. E a partir dessa liberdade é que o diabo faz o quê? Cria o pecado. Porque tinha liberdade para fazer, não porque Deus mandou fazer. É diferente. Tem uma outra citação de Ellen White, onde ela diz assim: nada é mais claramente ensinado na Bíblia do que o fato de não haver sido Deus, de maneira nenhuma, o responsável pela manifestação do pecado. Aí ela continua: e de não ter havido qualquer retirada arbitrária da graça divina, nem deficiência alguma em seu governo, que dessem motivo ao irrompimento da rebelião. O pecado é um intruso, para cuja presença nenhuma razão pode ser oferecida. É um mistério inexplicável. Desculpá-lo corresponde a defendê-lo. O Grande Conflito, páginas 492, 493. Nesse texto, Ellen White rejeita aquilo que é a explicação calvinista da queda. Quantos aqui já ouviram falar da igreja presbiteriana? Levanta a mão aí. Alguém nunca ouviu falar da igreja presbiteriana? Todo mundo já ouviu falar. Você anda por aí, existe igreja presbiteriana. A igreja presbiteriana é uma igreja maravilhosa, com muitas qualidades. E eles são calvinistas. Um ramo da teologia cristã são os calvinistas. Mas a ideia dos calvinistas é a seguinte: Deus é soberano e tudo o que acontece, acontece por vontade de Deus. Só que você chega na hora do problema do pecado, como é que você vai explicar que o pecado é a vontade de Deus? Aí eles dizem assim, que Deus não causou o pecado, mas Ele retirou a sua graça para que o pecado existisse. Olha que ideia maluca. E Ellen White diz o quê? Não. Deus não tirou a sua graça. Ela rejeita a explicação calvinista. Além disso, Ellen White rejeita atribuir culpa a Deus pelo pecado. Ela diz, Deus não é o culpado. Claramente é o que ela afirma. E também ela rejeita que possa existir algum motivo justo para o pecado. Ele pecou porque tinha alguma razão por detrás disso. Não. Ela diz, não tem razão. É inexplicável. E ela diz assim, desculpar o surgimento ou a manifestação do pecado é defender o pecado. Você desculpar que as pessoas mintam é defender o pecado. Você desculpar que as pessoas transgridem o sábado é defender o pecado. Você desculpar que as pessoas roubam, matam, adulteram é defender o pecado. E ela diz que nós não devemos defender o pecado. O pecado é mau, é ruim, é podre. Não é bom, correto ou verdadeiro. Não existe razão para o pecado. Essa é a verdade. O pecado é o quê? É uma rebelião contra Deus. Olha só, Ellen White fala de um terrível processo pelo qual Lúcifer passou para cair em pecado. E descrevendo essa realidade, ela escreveu assim: o próprio Lúcifer não estivera a princípio
ciente da verdadeira natureza dos seus sentimentos, durante algum tempo receou exprimir a ação ou a imaginação da sua mente, todavia não as repeliu. Patriarcas e Profetas, página 39. Aí ela diz assim: o orgulho da sua própria glória alimentava o desejo da supremacia. O Grande Conflito, página 495. E aí depois ela diz: achou-se repleto de orgulho por sua própria glória. Patriarcas e Profetas, página 37. E o último texto até agora: todo pecado é egoísmo. O primeiro pecado de Satanás foi uma manifestação de egoísmo. Manuscritos Lançados, volume 7, página 232. Tentem entender o que Ellen White está descrevendo aqui. Esse é um processo. E esse processo começa nos sentimentos, nos pensamentos do diabo, na imaginação. Aí o que acontece? Ela diz que quando ele começou a ter esse tipo de pensamento, ele ficou com medo de se exprimir, de ser honesto, de ser claro. Ele ficou com medo. Só que acontece uma coisa: ele começou a fazer o quê? A se concentrar em si mesmo, na sua glória, em quem ele era. E então, essa concentração o levou a manifestar egoísmo. Olha o processo. A partir do egoísmo, Satanás se tornou um pecador. Quanto tempo durou esse processo? Ninguém sabe. Talvez o diabo desenvolveu isso milhões e milhões e milhões e milhões de anos. A gente não sabe. A nós, esse processo é apresentado como se fosse rapidinho, né? Era perfeito, deixou de ser perfeito. Mas talvez essas imaginações, esses sentimentos egoístas foram se desenvolvendo passo a passo, muito devagarzinho. Só que tem uma coisa: chegou uma hora dentro desse processo, ele começou a imaginar o quê? O mal. Só que Ellen White fala uma coisa crucial: ao invés dele repelir o mal, o que ele faz? Ele aceita. Olha que processo pequenininho. A gente acha que o pecado começa grandão, né? Simplesmente ele começou a pensar. E ele era um ser lindo, inteligente, feliz, fiel, alegre. Só que tinha um maior do que ele. Quem era? Deus. E chega uma hora, ele quer se comparar com quem não dá para se comparar. Deus é criador, eu sou criatura, não tem como romper essa barreira. Deus sempre está acima. E Lúcifer, por milhões e milhões e milhões de anos, reconheceu Deus acima dele. Reconheceu Deus como bom. Ele era o quê? Satanás? Perfeito. Adorava a Deus com o coração perfeito, mas começou a imaginar o mal. Em algum momento, na cabeça dele passou assim: será que Deus é mau? Olha que pensamento. Será que Deus é egoísta? Será que Deus me escondeu alguma coisa? Será que Deus é bom? E ao invés dele rejeitar essa dúvida, porque ele tinha a experiência que Deus era bom, o que ele começa a fazer? Ele não repeliu a dúvida. E agora ele começa a alimentar. Estão entendendo como que funciona o processo? E aí ele não refreia o processo e ele começa a desenvolver o pecado. A partir daí Ellen White escreve assim: Deus, em sua sabedoria, permitiu que Satanás levasse avante a sua obra, até que o espírito de dissabor amadurecesse em ativa revolta. Era necessário que seus planos se desenvolvessem completamente, para que a sua verdadeira natureza e tendência pudessem ser vistas por todos. Grande Conflito, página 497. O processo no qual o diabo entrou não foi freado, ele foi o quê? Aprofundado. Satanás não freou o processo, ele não pisou no freio. Onde é que ele pisou? No acelerador. E Ellen White diz: Deus, em sua sabedoria, fez o quê? Permitiu que ele pisasse no acelerador. Então vai. Agora vai. Até que acontecesse o quê? Aquilo que no começo era dúvida,
se transformasse em ódio, que é um pouco diferente. Uma coisa é você ter dúvida se Deus é bom ou mal. Outra coisa é você odiar a Deus. Olha o processo que está acontecendo aqui. O que era egoísmo se tornou ódio. E agora, cheio de ódio, o que ele começa a fazer? Planos. Começa a desenvolver o quê? Estratégia. Ele quer tomar decisões. Agora, esses planos vão ser levados adiante. E através desses planos, o diabo vai demonstrar a sua natureza e a sua tendência diante de todos. Abre a Bíblia em Apocalipse capítulo 12. E quem sabe agora vocês vão entender um pouquinho melhor um dos grandes e famosos textos do Apocalipse. Capítulo 12, versos 7 a 9. O tema que nós estamos falando essa noite é um dos mais pesados da Bíblia, né? Não é um tema fácil, mas existem verdades importantes para você entender, não desanime, se concentre. Então Apocalipse 12, verso 7 até o verso 9, a Bíblia diz assim: houve guerra no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram contra o dragão os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo ou Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. A partir desse processo, que a princípio é interno e pessoal, é só o diabo que está passando por isso. A partir daí, vai se desencadear o processo que vai culminar aonde? Na guerra no céu. Aí a Bíblia diz que Miguel e os anjos vencem esse dragão e os anjos, e dizem que esse dragão é o próprio diabo e Satanás. A Bíblia diz que esse dragão, essa serpente, esse diabo, ele é o sedutor de todo mundo, e ele é o chefe dos anjos caídos. E agora, a gente entra na segunda dimensão do conceito de pecado dessa noite. Primeiro, o pecado começou como uma rebelião. Agora o pecado é uma sedução. Olha que interessante. Depois que o pecado se manifestou no diabo e se amadureceu no diabo, agora o diabo começou a seduzir outras criaturas. Nesse momento, Satanás já era um pecador, ele já era o autor do pecado, e agora ele começa a lançar dúvidas e sugerir mentiras, atribuindo a Deus manchas e mentiras diante dos outros anjos. Olha que interessante. Satanás, ele começou a ter dúvida quem? Ele. E agora, depois que ele peca, que ele odeia Deus, ele começa a sugerir dúvida para quem? Para os outros. Já pensou o diabo lá no céu, eterna glória, alegria, paz, felicidade, chega lá para os anjos e diz assim: Deus é maravilhoso, né? Ela responde: claro, fantástico. Será mesmo? Numa simples pergunta, ele já introduz um elemento nela que não tinha nela antes. A dúvida. Peraí, nunca pensei nisso. Só que entenda, eu estou descrevendo um processo simples. O que aconteceu lá foi imensamente complexo. E ele começa a sugerir dúvida entre os anjos. E Ellen White descreve tudo isso, e olha só o que ela diz. Satanás, a princípio, ocultara a sua obra sob uma profissão capciosa de lealdade a Deus. Incutia descontentamento no espírito dos anjos, enquanto astutamente dava a impressão que estava procurando remover o dissabor. Grande Conflito, página 497. Olha o que ela está descrevendo aqui, presta atenção. Ele contaminou os anjos com dúvidas que nenhum anjo tinha. Só que o que acontece? Quando esses anjos começavam, eles mesmos, a manifestar dúvidas, ele chegava para o anjo: mas você está com dúvida? Olha, eu vou conversar com Deus a respeito da sua dúvida, tá bom? E vai lá. Fica parecendo que a culpa é de quem? É dela. Não, eu vou, você está com essa dúvida se Deus é bom ou não? Olha, eu nunca tinha pensado nisso, mas é o seguinte, eu vou lá resolver isso aí, tá? E agora ele faz isso com ela, com ele, com todo mundo. Olha o jogo. E quando os outros manifestam dúvida, ele diz: não, capaz, Deus é muito bom. Como é que a gente vai começar a duvidar dele? Olha o processo. Ele repetiu esse processo
milhões de vezes com milhões de anjos. A partir desse momento que todo mundo começa a ter dúvida, mas como é que a gente vai resolver esse problema? Peraí. Aí o diabo surge com o quê? Com uma ideia. Sabe qual que é a ideia? Nós queremos mais liberdade. Não é bonito esse slogan? Mais liberdade? É um slogan lindo. Todo mundo quer mais liberdade. Agora, peraí. Eles já tinham liberdade. Só que peraí, a gente não está entendendo o que o diabo quer. Sabe que tipo de liberdade que o diabo quer? Ele quer a liberdade de enfiar uma faca em você. Ele quer a liberdade de enfiar um soco na sua cara. Ele quer a liberdade de arrancar a sua pele. Ele quer a liberdade de destruir os seus filhos. Ele quer a liberdade de levar Deus para a cruz. Não sei se vocês estão entendendo a questão. Está entendendo que tipo de liberdade que ele quer? Só que os anjos não tinham noção. Só que acontece uma coisa, Deus reúne todo mundo e todos os anjos sabiam quanto Deus era bom. E sabe por que sabiam? Porque todos eles eram muito bons e perfeitos. E viviam num lugar absolutamente perfeito e maravilhoso, onde ninguém matava filho de ninguém, onde ninguém dava facada em ninguém, onde ninguém morria, ninguém adoecia, ninguém se entristecia. Haja Deus bom, hein? Todas as provas de que Deus era bom já estavam o quê? Claras, diante de todo mundo. Só que o diabo colocou a minhoquinha e os anjos iam ter que tomar uma decisão. Vocês acreditam no que vocês veem de Deus ou no que vocês ouvem do diabo? E a Bíblia nos diz que 1/3 dos anjos seguiram o seu mestre. Abre a sua Bíblia em Romanos capítulo 7, verso 11. E eu proponho que esse texto é muito importante para a gente entender o que é o pecado. Então nós vimos até agora o pecado como uma rebelião, o pecado como essa sedução do mal, e agora nós vamos ver o terceiro, penúltimo elemento desta noite. Romanos 7, verso 11, Paulo escreve assim: porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Esse texto de Romanos fala de seres humanos, mas eu quero aplicar a ele a realidade do que o diabo fez entre os anjos e entre os seres humanos. E Paulo fala duas coisas: me enganou e me matou. Olha o que ele fez, prestem bastante atenção. O texto fala da atuação do pecado na humanidade, mas o princípio é o mesmo. Satanás enganou os anjos e matou os anjos. A Bíblia fala da morte espiritual. Efésios 2, verso 1 diz assim: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Quem peca está morto espiritualmente. É a natureza do diabo, é a natureza do pecado, é a morte. Então quem peca está morto. Tem um texto bem interessante sobre isso também, Hebreus 2,14, que Satanás é aquele que tem o poder da morte. É esse que ele é. Agora, os anjos caídos estão mortos espiritualmente, e tudo que eles trazem com ele é morte e pecado. Tudo que um demônio pode trazer na vida de uma pessoa é morte e pecado. Nada além disso. É só isso que ele tem para oferecer. Ele não tem outra coisa para oferecer. Agora, eu falei de Hebreus 2,14. Hebreus 2,15 diz que as pessoas viviam aterrorizadas, escravizadas com medo da morte. E aqui se fala do pecado como escravidão. E para ficar claro para vocês, abre a Bíblia aí, 2 Timóteo 2, 24 a 26. Um texto de Paulo interessante, onde ele diz assim: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, e também retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feito cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. A Bíblia fala do diabo como alguém que escravizou pessoas para que elas cumprissem a vontade dele. Só que a Bíblia diz: portanto, nesse sentido, pecado
É uma escravidão que o diabo impôs sobre os seres humanos. E a única forma de escapar dessa escravidão é o arrependimento dos nossos próprios pecados e aceitarmos a verdade que nos concede novamente a sensatez. Você quer mentir ou falar a verdade? Quem é sensato quer falar a verdade. Agora, quem está escravizado pelo pecado quer mentir e mentir cada vez mais. Se você for parar de forma sensata para analisar, sermos verdadeiros é muito melhor do que ser mentiroso. A pessoa verdadeira, ela não tem que criar mentira em cima de mentira para justificar a primeira. A pessoa é honesta, vive tranquila. Você não tem medo do que você fala, porque o que você fala é verdade. Agora, o mentiroso tem que inventar história em cima de história, em cima de história, para sustentar as mentiras. E quem é sensato, escolhe o quê? A verdade. Mas existem pessoas escravizadas pela mentira. Agora coloca nesse exemplo qualquer outro pecado, a transgressão do sábado. De forma sensata, você quer obedecer o mandamento de Deus ou desobedecer? Quem é sensato quer guardar o sábado, quer obedecer. Agora tem muita gente escravizada pelo pecado, não quer guardar o sábado, porque o dinheiro está acima de tudo. E o diabo escravizou, para que se faça a vontade de quem? Dele. Transgrida o sábado, minta, adultere, roube, fale mal, pense mal. É o pecado. Essa é a vontade dele. E a única forma de escapar é se arrepender do pecado e confiar em Jesus Cristo. A partir desse momento, Ellen White escreve assim: Satanás é o originador do mal. Implacável ódio contra Deus enche a mente de Satanás. Aí ela fala que após a queda de Adão e Eva, Satanás obteve o controle sobre a faculdade humana de ação. E assim tem sido desde o princípio do mundo. E o pecado se tornou universal. Olhando para o alto, página 35. Pecado agora é uma coisa universal. Por quê? Porque o diabo entrou na humanidade para controlar as suas ações. E essa é a obra do engano, da mentira e do assassinato. É isso que ele faz. Conclusões, portanto, disso tudo. Nos escritos de Ellen White e na Bíblia, pecado é uma manifestação de egoísmo, de rebelião, de sedução ao mal, de assassinato e de escravidão. Agora eu queria fazer uma pergunta muito pessoal para cada um de vocês. Qual é a experiência de vocês com essas coisas? Egoísmo. É o meu dinheiro, é a minha roupa, é o meu carro, é o meu marido, é a minha mulher, é o meu filho, é eu e mais eu. Não tem nada além de eu nesse mundo. É assim? Como é que é a experiência de vocês com a revolta? Tem raiva de Deus por Ele ter permitido tudo isso? Acha que Ele é mau? Acha que Ele é ruim? Acha que Ele merecia mesmo ir para a cruz mesmo? Está revoltado com Deus? Está chateado com Deus? Tem muita gente revoltada com Deus. Como é que é a experiência de vocês com a sedução? Tem pecados que seduzem vocês? Em relação ao sexo? Em relação à mentira? Em relação ao dinheiro? Em relação ao status? Em relação às coisas deste mundo? Como é que é a relação de vocês com a mentira? É normal de vez em quando a gente mentir um pouquinho? É tranquilo? A gente aguenta segurar essa bronca aí? Podemos ser mentirosos? Violência. Quer o mal de alguém, pensa o mal, deseja o mal, quer vingança, quer bater, quer xingar, quer desprezar. Escravidão. Tem algum vício, algum problema que você não consegue por você vencer? A Bíblia diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você tem problema com alguma dessas coisas, e eu tenho, eu vou dizendo antes que eu não estou acima de vocês, brigando com vocês não. Sou um pecador. Se nós temos problemas com o pecado, Deus nos deu um caminho para a vitória contra o pecado. E esse caminho é a gente conhecer a verdade. E quando a gente olha para tudo isso que a gente olhou essa noite, é um quadro perturbador, muito pesado. E quem sabe essa noite, alguns de vocês estejam entendendo um pouco melhor algumas dificuldades que cada um tem na sua vida. Por quê? Porque você foi enganado e morto e escravizado pelo diabo. Todos nós fomos pecadores. Porém, Jesus Cristo e a obra dele
é maior do que a obra da escravidão, da mentira, do pecado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, e tem perdão perfeito, e tem amor perfeito, e tem salvação para quem peca, não importa qual pecado, porque foi isso que Jesus comprou na cruz do Calvário. Contra toda a obra do diabo, ele se manifestou para destruir a obra do diabo. Se a gente olhasse só para a obra do diabo, nós iríamos todos sair daqui desesperados. Todos nós. Mas quando a gente olha para a graça de Jesus, ninguém precisa sair daqui desesperado. Todo mundo pode sair daqui em paz com Deus. Mas isso tem um preço: arrependimento. Nessa relação com o pecado, você aceitou o pecado? Em alguma hora? Tem que se arrepender. Em algum momento você partilhou de uma experiência parecida com a dele? Mentiu, roubou, matou, adulterou, pensou mal, fez o mal? Tem que se arrepender, porque o mal não é bom, não é brincadeira. E a gente não pode brincar com o mal, a gente tem que vencer o mal. E agora, nós vamos orar a Deus. Pai eterno, querido e maravilhoso, em nome de Jesus Cristo, obrigado, Pai, porque o Senhor venceu a obra do diabo, Senhor. Pai, a experiência do pecado foi horrorosa, Pai. Foi terrível, tenebrosa. Mas nós te agradecemos que o pecado não ocultou e ofuscou a tua luz na nossa vida, Pai. Nós todos reconhecemos que pecamos e somos pecadores, Pai. Às vezes, Pai, parecemos mais com o diabo do que com o Senhor, Pai. Mas pela misericórdia e graça de Jesus Cristo, nós invocamos o teu perdão e a transformação que o Senhor quer e pode realizar na nossa vida, Pai. Nos faz fiéis, nos faz verdadeiros, nos faz limpos, pelo teu sangue, pela tua graça, pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém.